Vamos a mais um vídeo do nosso curso de programação básica utilizando o Visual G. E o assunto desse vídeo é desvio condicional. Bom, o desvio condicional ele é dado pelo se, né? Pela estrutura do se. E aqui a gente pode ver a primeira forma de apresentação, que é a forma mais simplificada, que é o teste de uma expressão lógica. Então eu faço o teste por meio do se, da estrutura do se. Então, se essa expressão lógica retornar verdadeiro, uma sequência de comandos é executada. Então, essa sequência de comandos demonstrada aí no exemplo, ela é executada. Em caso da expressão lógica retornar falso, então nada é feito. O fluxo do programa passa para o fim C, né? Passa para a instrução que vem após o fim C. Então, aqui nós temos uma explicação dessa estrutura. O Visual G vai analisar a expressão lógica. Então, essa expressão lógica, ela só é um teste que só é possível, né, de retornar verdade ou falso, né? E se o resultado for verdadeiro, executa-se todos os comandos da sequência de comandos. A sequência de comandos tá aí como forma figurativa, né? Porque são qualquer comandos, né? Pode ser qualquer comando que você queira dar para essa condição verdadeira, né? Pode ser um bloco de comandos, pode ser várias linhas, instruções, atribuições, enfim, né? Qualquer coisa que seja necessário. Então vai ser executado tudo que estiver dentro da sequência de comandos até a linha fim C, né? Fechando o bloco desse teste condicional. Se o resultado for falso, então esses comandos serão desprezados, ou seja, o fluxo do programa não passa para dentro do se, porque a estrutura retornou falso e a execução continua após o fim C. Então, nesse caso, a gente vai ver aqui um teste, né? Teste simples, utilizando essa forma apresentada. Aqui a gente tem um programa, né? O esqueleto dele, eu já declarei uma variável, daí tem lá, né, no vídeo da declaração de variáveis, e aqui eu fiz uma atribuição. Então, o que eu fiz? Eu peguei essa variável, aqui dentro de início, né, logo abaixo aqui do início, e atribuí para ela a constante 10. Então, o que eu tenho? Tenho uma variável a, e essa variável a tem o valor 10. O que eu vou fazer agora? Eu vou fazer um teste lógico, né, com uma estrutura condicional, utilizando o se, para verificar se esse teste lógico meu é verdadeiro ou falso. Se ele for verdadeiro, eu executo o que está dentro do se, como visto anteriormente. Caso não seja, o meu programa não executa absolutamente nada, né? Esse vai ser o meu exemplo. Então, se A for igual a 10, né, no caso aqui, é um teste que vai retornar verdadeiro, né? Porque a variável A, o valor dela é exatamente 10. Então, nesse caso aqui eu vou escrever A é igual a 10. Fim C. Então, um teste simples, né? Só testando uma igualdade, né? Se o A é igual a 10. Se o A for igual a 10, eu escrevo na tela essa mensagem, né? Então, aqui a gente pode ver o resultado da execução. Então, na verdade, ele dá o início da execução aqui e o resultado é essa linha, né? Entre o início da execução e o fim da execução. Então, aqui ele retornou que A é igual a 10, por quê? Porque esta expressão lógica, o retorno dela é verdadeiro, né? Porque aqui é uma verdade, né? Aqui essa expressão é real, essa expressão é verdadeira. Eu vou fazer um teste aqui onde essa expressão não seja verdadeira, não retorne verdadeira, para a gente ver o resultado. Bom, então aqui, início da execução, fim da execução, essa linha do meio aqui seria o retorno, né? Tudo que está aqui no meio significa que não foi feito nada, né? Absolutamente nada. Então, aqui nós vimos as duas situações. Caso o teste lógico retorne verdadeiro, né? Ele entra nas instruções, né? Executa todas as instruções que estão dentro do bloco se. Caso seja falso, ele não executa nada, né? Não entra no bloco se. Bom, a segunda situação é com a condição contrária ao teste, né? É com o senão, né? Caso a expressão lógica não retorne verdadeiro.
Então aqui está o exemplo, né? Se expressão lógica, então sequência de comandos 1. Ou seja, se essa expressão lógica retorna verdadeiro, é executada essa sequência de comandos 1. Caso essa expressão lógica não retorne verdadeiro, é um senão, né? Então ele executa a sequência de comandos 2. A explicação é que nesta forma, se o resultado da expressão lógica for verdadeiro, todos os comandos da sequência de comandos 1 serão executados. Mas caso o resultado da expressão lógica for falso, né, ou não for verdadeiro, serão executados todos os comandos da sequência de comandos 2, ou seja, que estão entre o senão e o fim C. A gente vai fazer um exemplo. Bom, vamos voltar aqui à situação inicial. Então, nós temos um teste que retorna verdadeiro. E aqui é a resposta, caso esse teste seja verdadeiro. Vamos colocar o senão dele. Aqui, escreva A não é igual a 10. Bom, então, se o teste for verdadeiro, sequência de comandos 1 será executada. Se o teste for falso, sequência de comandos 2 será executada. Né? Exatamente assim, né? É o se e o senão. Tá? Então, vamos executar o código. Bom, neste caso, A é igual a 10, né? Por quê? A sequência de comandos 1 foi executada porque essa expressão lógica retorna verdadeiro. Agora vamos alterar o exemplo 8, né? O A, lembrando que o A vale 10, né? Está aqui a atribuição. Agora, a sequência de comandos 2 foi executada. A não é igual a 10, né? É essa linha, exatamente essa linha que foi executada. Por quê? Essa expressão lógica retornou falso. Então, o fluxo foi desviado para o senão. E o terceiro e último caso é quando a gente coloca um bloco se dentro do senão. Lembrando que essa situação de um bloco se dentro do senão, ela pode existir também de um bloco se dentro de um se. Então, esse bloco se que está dentro do senão, ele poderia muito bem estar dentro do sequência de comandos 1. Essa sequência de comandos 1 poderia ser um bloco se, como esse apresentado dentro do senão. Tá? Mas aqui é só para exemplificar. Então, o que nós temos? Nós temos um se, expressão lógica 1, então, sequência de comandos 1. Se a expressão lógica 1 retorna verdadeiro, sequência de comandos 1 é executada. Se a expressão lógica 1 retorna falso, ele vem para o senão, e aí aqui dentro do senão ele tem outro teste. Então, se expressão lógica 2 for verdadeiro, então sequência de comandos 2 é executada. Senão, sequência de comandos 3 é executada. Então, se essa expressão lógica 2 for falsa, a sequência de comandos 3 será executada. Nesse caso, o que muda é que, caso a expressão lógica 1 retorne falso, um novo teste será feito em expressão lógica 2, né, que é um se que está dentro do senão. E caso o resultado dessa seja verdadeiro, será executada a sequência de comandos 2. Se essa expressão lógica 2, que é o se que está dentro do senão, retornar falso, será executada a sequência de comandos 3. Lembrando que nenhuma dessas sequências de comandos que estão dentro do senão, né, ela é obrigatória. O senão não é obrigatório. Né? É só se você tiver uma situação que será executada se a expressão lógica testada retorne em falso. Vamos ao exemplo. Agora aqui a gente vai testar, né, caso o A, vamos voltar à situação inicial, caso o A seja 10, então escreva 10. Agora aqui a gente vai escrever uma outra estrutura. Então, senão, se A menor que 10, então escreva A é menor que 10. Agora, o senão dessa condição lógica. Escreva
Olha, percebam que eu tenho uma condição lá no se. Primeiro se lá de cima, que é o a ser igual a 10, né? Ok, eu já resolvi lá, caso retorne verdadeiro. Se não retornar verdadeiro, no senão dele, eu vou testar de novo se o a é menor que 10. Se o a for menor que 10, ok, eu resolvo ali a menor que 10. Agora, caso contrário, eu só tenho uma única opção faltante, né? Já testei o a igual, já testei o a menor. A última opção que sobra é o a é maior que 10. Aí eu fecho, né? Esse C aqui, esse fim C corresponde a esse C, e outro fim C que corresponde a esse C. Agora eu já posso testar o meu programa. Bom, eu vou testar se o A é igual a 10, se o A é menor que 10 e se o A é maior que 10. Tá? Primeiro caso de teste aqui, o A é igual a 10. Então, executando o programa, então A é igual a 10. Executado aqui já, né? A é igual a 10. Agora, eu vou mudar o valor de A. O A para mim aqui agora é 8. Tá? Vamos executar novamente o programa. A é menor que 10. Então, o A aqui, nesse caso, é menor que 10. Por quê? Eu testei se o A é igual a 10. Ele retornou falso. Porque não é, né? O A é 8. Daí eu venho para o senão. Aqui eu venho para o segundo teste condicional. O A é menor que 10? Nesse caso, 8 é menor que 10. Então ele resolveu aqui e mandou na tela essa mensagem para mim. Agora eu vou testar um outro caso e o último caso, que é caso o A seja maior que 10. Executando, o A é maior que 10. Retornou aqui, né? Como que foi a dinâmica do teste? O A agora vale 15. Eu testei A é maior que 10, retornou falso. Então eu vim para o C não. Aqui eu testei A é menor que 10, retornou falso. Então eu vim para esse C não. Aí esse C não mandou eu escrever na tela A é maior que 10. E assim eu finalizei o meu teste. Bom, com essas três possibilidades, né, dá-se para montar qualquer situação, qualquer teste condicional.